Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Traços Cast, mais uma audaciosa presente aqui nesse mês de outubro que nós estamos homenageando quem? As nossas crianças. A gente já teve a Carol Vieira aqui contando do Box Cambalhota, que foi incrível, e hoje nós vamos falar de papá. Seja bem-vinda, Camila Pavan, da NutriKids, e vamos contar essa história, né? Ai, Carol, que delícia! Eu vi o podcast da Carol, achei demais e fiquei muito feliz da gente ter duas mulheres aqui no mês das crianças. Porque eu acho que quando a gente fala de empresa para criança, a gente está pensando no futuro. E dois produtos incríveis, né, que olham para as crianças e para as famílias. E isso é fruto do empreendedorismo feminino, né, do empreendedorismo materno. Então eu fiquei muito feliz, achei que tinha tudo a ver. Muito legal, né? Eu também, quando eu escolhi, aliás, tem muita gente que empreende para criança, que é muito legal. Tem mais gente que eu quero chamar. Eu falei, gente, mês de outubro tinha que ser eterno. Porque tem um monte de gente que eu quero, enfim. Mas eu escolhi vocês duas por isso. Porque tem essa pegada da família, do momento da família ali. E para criança, focado na criança sempre, né? Mas vamos começar do começo. Como é que começa a sua história com o empreendedorismo até a gente chegar na NutriKids, que é a empresa que existe hoje? Olha, com o empreendedorismo, eu acho que teve um estalo, assim, dessa empresa que nasceu no meu coração, uma empresa para criança, que foi depois da festa de 1 ano do meu filho. Na festa de 1 ano dele, eu não queria que ele comesse açúcar, porque isso era um valor meu, mas eu pensava, cara, a festa é dele, como que eu vou fazer uma festa para ele e que tem coisas que se alguém der, eu vou me sentir muito ofendida. E família, né, gente? Quer que a criança experimente um brigadeiro e tal. Eu falei, nossa, isso vai me ofender muito se alguém fizer isso. Então, não vou correr esse risco. E aí eu produzi todos os itens da festa. Fiz tudo com muito carinho e tentando fazer algo que fosse gostoso e saudável, né? Eu queria que os adultos também se sentissem confortáveis. Não era só sobre fazer algo sem gosto, sem graça. Não, eu gosto de comida. Eu sou uma nutricionista que gosta de comer. E aí eu botei esse carinho e essa saúde ali em todos os preparativos. E foi uma festa muito divertida, assim. As pessoas às vezes ficavam com medo de experimentar, tipo, Camila, isso é doce de quê? Esse brigadeiro é de quê? Né? Mas elas foram experimentando e todo mundo foi gostando e um falava pro outro, aqui, come, né? E aí teve uma amiga que falou assim, Camila, esse pãozinho de beterraba tá maravilhoso e tal. Eu falei, amiga, come, leva pra casa, porque é a última vez que eu fiz. A próxima eu vou cobrar. Porque tinha dado muito trabalho, tinha sido um desafio chegar naquela receita. E hoje essa receita é uma querida que já está dentro da empresa, no nosso collab com a Bom Brasileiro. A gente tem o pãozinho de beterraba. Que legal. Eu consegui trazer para as pessoas esse mesmo carinho que eu levei para os meus convidados, para o meu filho. Ele está na empresa, ele faz parte da essência da empresa. Então, acho que foi ali que eu me tornei, né, que eu abri essa porta para o empreendedorismo. Mas, assim, se a gente voltar um pouquinho antes, você é nutricionista e sempre focou nas crianças, né? Como é que foi essa escolha? Você focou em criança depois que você foi mãe ou você já tinha essa... Então, tem uma história engraçada, que é ainda antes de eu escolher ser nutricionista. Eu venho de uma família grande, família italiana, todo mundo come em volta da mesa e grita e fala, né? E eu tenho muitos irmãos, meus pais são professores e tal, e a gente teve uma temporada que meus pais estavam passando mais aperto, que a gente ficou almoçando na casa da minha avó, assim, 1 ano talvez, todo dia. E o meu irmão mais novo, né, ele hoje é o do meio, mas na época era o mais novo, somos 5, ele tinha muita dificuldade para comer. Ele era uma criança que hoje eu consigo identificar como sendo uma criança seletiva, real e oficial, né? E nesse processo da família grande, todo mundo vinha com aquelas coisas, né? Come para ficar forte, se não comer vai ficar doente e tal. E aquela função, todo mundo em cima dele. E eu via ele ficando ali em pânico, triste, irritado com aquilo. E eu adorava comer. Então eu falava, cara, tem alguma coisa errada, porque isso é muito bom. E ele não conseguia. Qual o problema desse menino? E ele não consegue comer, mas eu tinha muita empatia por eles, né? A gente fala, quando é criança, a gente fala, ai, que dó. Mas eu tinha muita empatia, eu via esse sofrimento real nele.
E aí eu trocava de prato com ele, eu espetava as coisas do prato dele, eu comia e tal. E aquilo foi o meu primeiro alerta de tipo, por que que os adultos fazem isso, né? E você tinha quantos anos isso, você lembra? Cara, eu tinha uns 7, 8 anos e ele 4, 5, né? Mas aquilo era muito grave pra mim, porque como comer era muito bom pra mim, e eu via o pânico dele, eu falava, tem alguma coisa aí errada, né? Então aquilo foi um primeiro alerta. E aí depois, na época de escolher vestibular e tal, eu tava entre jornalismo, meu sonho era ser a Fátima Bernardes e cobrir as Olimpíadas, ou então ir como jogadora de handball, mas aí eu já tinha operado 2 joelhos e tal. E aí eu escolhi nutrição, que tinha aberto aqui em Juiz de Fora, né, na Universidade Federal. E aí eu fui fazer nutrição. E a faculdade inteira eu falava que eu achava muito difícil ser nutricionista de adulto, que dava muito trabalho, porque o adulto tem uma história, ele tem uma rotina, ele tem crenças, ele tem desculpas, ele tem justificativas, né? E eu não queria ser a polícia da nutrição, né? De falar, não pode isso, só pode aquilo e tal. Eu sempre quis ser a nutricionista do sim. Pode isso, vamos comer assim, experimenta desse jeito. E se a gente fizer assado? Então eu achava esse caminho mais atrativo. E eu acreditava que se a gente oferecesse para a criança essas possibilidades, dificilmente ela seria um adulto chato para comer. Entendi. Né? E aí eu passei a faculdade falando, cara, eu vou trabalhar com criança, eu vou trabalhar com criança. Mas eu tinha uma crença, um pensamento que eu não queria terminar a faculdade e ir para o mercado de trabalho. Eu queria terminar a faculdade, ser mãe e depois ir para o mercado de trabalho. Porque eu achava que ser mãe era a coisa mais importante do mundo. Assim, para mim, a minha vida só ia começar depois que eu fosse mãe. E foi super, assim. Acho que não é uma regra. Hoje eu acredito que uma mulher pode ser super feliz sem ser filho, que nós temos uma potência para parir projetos, sonhos e muitas outras coisas. Mas para mim, realmente foi a minha história, né? E depois que a gente põe um filho no mundo. E no meu caso foi muito especial, porque eu escolhi ter os 2 filhos em casa, né? Então foi assim, numa outra intensidade essa vivência, né? E eu acho que toda mulher, depois que o filho chega, independente da forma que seja, ela faz contato ali com uma potência. Sim, com uma certeza. potência dela. E aí nasce um podcast incrível, uma empresa dos sonhos, né? É isso. É isso. E é legal você falar essa questão de cada um à sua maneira, porque eu me identifico muito com tudo que você falou, só que eu fui completamente diferente. Meu caminho foi oposto. Nunca achei que eu ia ser mãe, nunca achei que eu teria talento, nunca achei nada disso. E filho em casa de jeito nenhum. O oposto, mas a gente chegou no mesmo ponto, sabe? De encontrar essa potência e ter que explorá-la de alguma forma. Então é legal que os caminhos são diferentes, mas a gente chega ali no mesmo ponto. Agora me fala da NutriKids. Depois dessa festa, como é que foi? Vou trazer aqui, ó, presente pra você e pra equipe. Ô, gente, hoje tem papá, ó. Abre aí, Carol. Pode abrir? Ó, essa colinha linda. Ai, que legal. Olha esse. Esse é um orgulho gigante meu, que é o marketing da nossa empresa. Tá escrito, você está sendo uma mãe incrível. E aí são vales pra gente usar sem moderação. Ah, legal. Café na cama, dormir o mais sossegada possível, comer com tranquilidade sem interrupção, vale day com acompanhante, momento de beleza e autocuidado, pedir NutriKids linha mamãe. Ótimo, tudo que a gente precisa. Que temos aqui. Esse aí é uma... Olha, gente, a caixinha. Aqui, né? Essa é uma das nossas receitas coringas e surpresas. Que Brownie! É o nosso brownie nutritivo. E que ele tem um ingrediente que hoje já não é mais tão secreto, mas que ele continua sendo surpreendente. Que a base dele é feijão. Feijão? Galera, vamos experimentar. Todos nós vamos falar aqui. Um veredito. Pode jogar? Não, mas eu vou derrubar tudo aqui. Deixa eu jogar, Carol. Não, é porque eu quis... Cadê o Diogo? Não tá aí, não? Daqui a pouco ele chega aí, eu que pego. Camila, pra você também. Bora. Ah, eu sou suspeita, gente. Eu amo de paixão. Nossa, essa hora... Quantos ingredientes secretos?
Um cafezinho fica top. Nossa, delicioso. Eu gosto, Não cara. tem feijão aqui. Então, quando eu conto antes que tem feijão, as pessoas vão com a cara que a Carol foi. Né? Assim, de tipo, cara, Não é possível. vou pegar um feijão. Mas qual é a ideia, né? Era que a gente realmente pudesse criar produtos nutritivos. Talvez esse aí, a Lelê, top, super, olha. Porque é, né, um brownie que ele é gostoso, que ele é saudável, que ele vai trazer saciedade e que tem um monte de ingrediente bom. Então, tem semente de girassol, tem farinha de aveia, né? Então, é uma opção que é para ser gostosa. Delícia. E que é para trazer bem-estar, saúde, né? A gente, como pai e mãe, precisa muito de empresas que ajudem a gente na praticidade, mas que também venham fazer esse movimento de trazer saúde para essa geração, né? Porque não adianta, às vezes a gente chega no mercado e você quer comprar algo que seja prático, mas você fica, lê um rótulo, lê outro e não tem. Eu acho que isso é um desafio, né? Quando a gente aprende a ler rótulos, e eu no trabalho como nutricionista vou ajudando outras famílias, só eles falam, não tem. Não tem. Você vai olhar os produtos para criança e eles são terríveis na quantidade de açúcar, na qualidade dos ingredientes. É um desafio muito grande, né? Pra gente já não é fácil, né? Para as crianças é pior ainda. E o contexto que a gente vive hoje, né? De correria, você não tem mais aquele tempo de fazer aquela comida, preparar aquele lanchinho. Claro que você quer. A gente tem mais consciência disso, eu acho, do que na época dos nossos pais, por exemplo. Né, que eu levava pastel com suco de uva para aula. E ok. Mas hoje em dia a gente não faz isso mais. E a gente tem essa consciência, mas é difícil encontrar essas soluções. E é por isso que eu acho a sua empresa muito legal. Carol, é muito difícil encontrar solução. Primeiro porque a gente tenta encontrar a solução no individual. Então, eu, Camila, tenho consciência e aí eu vou investir em contratar uma nutricionista materno-infantil, eu vou investir dinheiro numa marca que traz essa qualidade, mas de modo geral, a gente não acha esses produtos, né? O dia a dia de todas as famílias, ele vai estar com uma enxurrada de produtos que são de fato ruins, né? Tanto pelo crescimento dessas empresas que querem lucrar, e aí para lucrar elas usam produtos mais baratos, né? Quanto pelo próprio marketing, que a ideia é apelar, seduzir e viciar as crianças. Então, essa é uma parte, né? A gente falou do folder aí para as mamães. Essa é uma parte que eu tenho muito orgulho da empresa, que é o nosso marketing. É a forma como a gente escolheu conversar com as pessoas que chegam até a gente, com os nossos clientes. Porque a gente não pode vender para a criança, né? E para trazer essa ética para vender para as mães, eu, como profissional de saúde, não queria acessar de jeito nenhum um sentimento de culpa nessa mãe. É muito fácil a gente despertar culpa numa mulher, né? Numa mãe. Então, eu não queria Nem precisa, de força nenhuma. E eu não queria que ela se sentisse menos, que ela se sentisse culpada por não ter feito, ou por ter oferecido, ou por no dia dela ser diferente, né? Mas a gente queria ser uma outra possibilidade, né? Uma outra opção. A gente queria que as famílias de fato nos vissem como rede de apoio. Tanto é que o momento que a NutriKids nasceu foi bem no meio da pandemia, né? Onde as famílias estavam vivendo aquela realidade de trabalhar como se não tivesse criança em casa e as crianças de estudar como se estivessem na escola, né? Então, existia ali uma expectativa muito cruel do mercado de que as famílias dessem conta, e aí isso sobra majoritariamente para as mulheres, né? Então, as mulheres dividiam o tempo do trabalho com fazer comida e dar conta dessa criança e brincar. E isso trouxe um peso muito grande, né? Então, as pessoas estavam descontando na comida, estavam engordando, estavam perdendo saúde e tal. E aí, a gente abriu a empresa, né, em janeiro de 2021 e oficialmente em março, que foram quando saíram os primeiros pedidos, né? E a gente estava ali com 1 ano de pandemia. Então, a gente chegou nesse desejo de ser realmente uma rede de apoio para as famílias, para que as mulheres pudessem fazer outra coisa além de cuidar das crianças, sabe? Legal. E como é que funciona? Assim, como é que são as...
quais são os produtos da NutriKids? Então, hoje a gente está sofrendo uma transformação incrível na empresa. Um desafio bem de empreendedor pequeno, né? A gente é uma empresa que tem 1 ano e meio. E aí tá naquele momento assim, casa ou compra uma bicicleta, né? Que é tipo, vai investir e vamos crescer e vamos mudar de cozinha ou vamos ficar segurando aqui. E aí vem a audácia, né? A audácia de ir lá e falar, não, vamos embora, vamos investir, dar o próximo passo. Então, a empresa está se reestruturando. A gente era só o delivery e agora a gente está virando delivery já com um ponto de retirada. Então, os clientes já vão chegar mais pertinho da gente, né? E a gente já está atendendo, assim, muito mais bairros da cidade, mas hoje é por delivery, né? E quem é de Juiz de Fora pode seguir a gente, pode fazer, né, a encomenda aí, e especialmente os papais, porque a gente tem hoje menos de 5% do nosso público são os pais, né? Ainda a gente sente que essa responsabilidade está muito em cima das mulheres, e aí se tem algum maridão querendo agradar, pede NutriKids, que vai ser sucesso. Final de semana. Né, assim, você ter essa responsabilidade compartilhada entre os pais é muito legal, né? E em relação aos nossos produtos, a gente tem almoço, né, comidinhas mesmo, que são comidas congeladas, que são feitas com muito carinho e com muita saúde, preparadas nutricionalmente, de forma correta, né, com temperos que ajudam os bebês a absorver melhor os nutrientes, que não tem sal, né, para a linha baby, não tem açúcar. E aí depois a gente tem a linha Crescidinhos, que já são pratos com mais ingredientes, realmente é um pratinho completo. E a gente ainda tem a linha de lanches. E o nosso kit festa, que já está fazendo aí a alegria da criançada, né, que dá para fazer festa na escola, festa em casa, às vezes quando quer fazer só um bolinho e tal, vem a nossa caixinha linda com todos os produtinhos, é bem legal. Que legal, muito legal. E tem mais coisa, a NutriKids que vai oferecer mais coisa além de só, né? Além da alimentação, né? Tem uma parte de formação aí que é bem legal também, né? Tem, Carol. Eu falei, né? Eu vim de uma casa onde na mesa se misturava comida e educação. Comida de qualidade e educação, né? Meu avô paterno era professor universitário, meus pais são professores. Então, a educação e discutir a educação sempre foi algo muito vivo. E aí, desse lugar entre jornalista ali, né, e hoje uma comunicadora, eu vejo muito essa necessidade da gente poder educar as pessoas, né, onde elas possam encontrar uma informação de qualidade. E a NutriKids está abrindo também esse braço, que é a NK School, que é justamente onde a gente quer levar para as famílias informação de qualidade, mas sem o terrorismo nutricional, sim, sabe? Sim. É para que cada mãe possa se empoderar, e eu gosto muito de trabalhar o empoderamento familiar, porque quando a mãe sente, ela entende a informação, ela fala, poxa, isso aqui eu posso fazer assim na minha casa, ou isso funciona na minha vida. E aí a gente sai do plano ideal para o plano possível, mas que é um plano que você respira, que você tem paz. Então, a ideia é justamente trazer os cursos online para que os pais possam mergulhar nesse conhecimento sempre atualizado e receber ali essa informação numa forma de comunicação, que é uma forma de comunicação feminina, né? Esse princípio da empresa de não gerar ansiedade, de não gerar culpa, nutrindo essa mulher. E a gente vai fazer o nosso primeiro lançamento em janeiro. Legal. Né? Que é justamente para falar sobre introdução alimentar, que é uma dor e uma dúvida gigante, que é onde a gente sai, né, do bebê para o bebê que come, ainda estava com a amamentação ali. Então, a gente vai vir começando pela essa linha Baby, que são os queridinhos também no nosso coração. E você ainda atende as famílias, além dessas poucas coisas? Né? Mãe, esposa, né? Aquelas coisas todas que a gente vai botando na conta. Então, eu atendo. Hoje eu tô com os atendimentos estão só online, mas a gente ainda consegue, né? Então, às vezes chega um cliente que tá tendo dificuldade, que pede ajuda no cardápio, que escolher dentro da empresa, e a gente percebe que às vezes tem uma questão a mais, e as meninas falam, olha, você quer conversar com a nossa Nutri? E aí a gente vê, né, se realmente é um caso disso. Porque é muito comum hoje, Carol, todo mundo conhece, uma criança que é chata para comer e um adulto que continua chato para comer. E, em geral, as pessoas falam assim, isso é fase, vai passar. Só que você dizer que isso é fase e vai passar é muito cruel.
Por quê? Primeiro você silencia uma dor emocional dessa mãe, que tá percebendo que o negócio não tá normal, né? E segundo, que você pode estar negligenciando o que está acontecendo com essa criança. Então, a gente tem mais ou menos uns 5 motivos que fazem uma criança não comer. Quando é fase, é assim, 1 mês passou, né? Então, pegou uma virose, ficou enjoado, 1 mês sem comer, passou. Agora, quando já tem 1 ano que essa criança não come, não, tem que investigar, tem que procurar um profissional que te ajude, que te fale ao coração, que te respeite e tal. Então, quando a gente pode ajudar as famílias, e aí quando eu faço isso nos atendimentos online, né, é muito bacana você ver a transformação. Aquela família que já tinha desistido, que já tinha feito de tudo. E às vezes a família fez de tudo mesmo, mas tudo que estava ao acesso do nível de consciência dela, né? Então é diferente quando você pega um profissional que atende criança todo dia e tal. Então, a gente traz muito mais ferramentas para essa família. E aí eu volto lá na história do meu irmão, né? De tipo, não é normal. Se essa criança tá em pânico, se ela faz ânsia de vômito, né? Quando tá comendo alguma coisa, cara, para tudo. E vamos olhar para essa criança, para esse indivíduo, né? É um momento que eu acho que tem ansiedade de tantos lados, né? Que acaba que os pais querem o bem, porque quer que a criança fique nutrida, né? Que se alimente. E a criança também fica meio ansiosa, porque aquilo tudo é novidade. Então, eu acho que é uma coisa que gera ansiedade em todo mundo, que se não for bem conduzido, acaba gerando um monte de ansiedade lá pra frente, né? Como tudo na vida, né? Total. E eu não conheço nenhuma mãe que tenha errado de sacanagem, sabe? Assim, até hoje, eu não conheci nenhuma que falou, vou fazer assim pra gerar um trauma, né? A gente erra tentando acertar, tentando buscar ali, mas infelizmente, às vezes o mundo vem silenciar essa nossa vozinha interna que fala, cara, isso não tá legal, eu preciso de olhar. E aí, o desejo é realmente que essa forma de comunicação venha abraçar as famílias, né? E eu falo que o slogan da NutriKids é seu filho precisa e você merece. NutriKids, contém carinho e saúde. Porque é desse lugar, né? De um lugar mais profundo, onde a gente entende que a criança precisa e que a mãe tá ali tentando. Então, assim, quando você fala, cara, eu mereço poder ir jogar beach tênis, entendeu? E a criança vai comer hoje o jantar, ou eu tenho uma reunião de trabalho, ou eu quero ir num happy hour com uma amiga. Enfim, você ter outras pessoas que possam te ajudar nesse processo, isso é muito bom, né? Com certeza. Ter paz é sempre bom, né? Transmite, isso vai pra todo mundo, né? Total, muito legal. Total. E a dinâmica vai mudando na casa, né? Porque essa mulher que às vezes ainda tá nessa transição de se sentir Mulher Maravilha, né? Tentar dar conta de todas tudo. As funções sozinhas, quando ela tem a oportunidade de comprar um produto que é a comida que ela queria ter cozinhado pro filho, né? Isso transforma, porque ela fala, não, tá aqui, ó. E aí ela usa isso como uma cartada de tipo, tô indo em paz. Não, tem NutriKids no congelador, e ela pode ir, porque isso traz uma segurança, traz uma liberdade. E quando a gente vê, né, as famílias começando a ter essa nova dinâmica, né? Então a gente valoriza muito os pais que já são nossos clientes, que são eles que pedem e tal. A gente acha muito bacana, não no sentido de jogar biscoito, mas é isso, o mundo tá mudando, entendeu? Tem uma galera chegando e querendo fazer diferente. Os pais com P maiúsculo, né? No meu caso, eu não vou rasgar cedo aqui, né? Mas aproveita. Mas eu vou aproveitar, né? De uma moralzinha não faz mal pra ninguém. Mas lá em casa, graças a Deus, eu tenho esse pai que... Às vezes eu até brinco que ele é mais mãe do que eu. Assim, não no sentido, né, de... Cada um tem a sua responsabilidade, sabe? Eu acho que ninguém é sobrecarregado. A gente consegue equilibrar. É óbvio que tem coisas que é só mamãe, mas o que dá, o que ele consegue fazer, ele faz. Então, assim... Isso é muito legal. E eu acho que é muito dessa geração, né? Eu vejo muitos amigos nossos com essa postura, sabe? Próximos, assim. Isso é demais, né, Carol? Porque primeiro que a gente tá numa nova geração de mulheres e depois que a gente passa por aquele mergulho lá e encontra a nossa potência, isso vem pro casamento também. Você fala, caramba, qual é a dinâmica que vai estar estabelecida aqui? E às vezes para os homens também é difícil entenderem que tem uma nova mulher ali, né? Tem uma mulher que pegou um saber que estava escondido. E aí quando a gente vem com essa potência, a casa às vezes dá uma estremecida para caramba, mas você vai deixar de estar em casa para investir no seu negócio? Ah, mas você vai deixar de botar o filho para dormir para ir gravar um podcast?
né? E não precisa de ser com culpa. Claro. Se do outro lado a gente tem, né? A gente falou um pouquinho sobre autorresponsabilidade. Se do outro lado você tem uma pessoa que também entende que ela é responsável igualmente pela casa, pelos filhos e pela própria felicidade, isso vai para um lugar muito mais gostoso. Com né? certeza, com certeza. E sobre autorresponsabilidade, né? Que é um tema que eu adoro. Eu gosto porque foi uma coisa que eu descobri não tem muito tempo. Porque é muito fácil a gente colocar a culpa nos outros, né? Pelos problemas que a gente tem e tal. Por tudo na vida. É muito fácil falar, a culpa é de quem? E eu lembro que eu vi uma palestra do Amir Klink há muito tempo atrás. Essa palestra me marcou, mas eu não tinha noção por que ela tinha me marcado. Hoje eu tenho. Que ele rodou o mundo sozinho num veleiro. E aí, em um dado momento, ele estava consertando alguma coisa no veleiro, ele sozinho em alto mar. E aí tinha uma peça, uma ferramenta, que ele precisava da ferramenta, ele olhou, não achou a ferramenta e falou assim, quem tirou essa ferramenta daqui? E só tava ele, o mar e o veleiro. E isso assim, é o que a gente faz no automático, né? Como que você... Agora eu vou filosofar um pouco, tá? Como que você vê as pessoas despertando essa autorresponsabilidade hoje em dia, assim, no seu dia a dia, sabe? Você vê que tá tendo mais esse chamado ou que não? Que é uma ilusão, assim? Não. Pergunta boa, né? É mais desafiadora. Nada a ver também. com o negócio, mas tudo bem. Cara, eu vou te falar que tem a ver com o negócio, sabe por quê? Porque, assim, dentro do meu coração, né, a NutriKids, ela é uma healing company. Ela nasceu para ser uma healing company. O que é uma healing company? É uma empresa onde o indivíduo, ele é prioridade. Só que não só o cliente, né? Não só esse meu olhar para a mãe como consumidora, mas onde o meu colaborador, o meu funcionário, o sócio, o chefe, todo mundo é importante. Isso significa que a vida pessoal é a vida de verdade. Uhum. E que o trabalho é o meio dele ganhar recursos para estar na vida. Mas isso significa que ele vai faltar ao trabalho, que ele vai atrasar, que ele não vai hoje, né? E aí, para essa empresa funcionar, eu preciso de pessoas que tenham muita autorresponsabilidade, né? Porque se ela vai jogar para a empresa, ela vai ser um péssimo funcionário, essa empresa vai falir. Então, hoje, quando eu busco funcionários e a gente está nesse processo de captação, eu estou buscando muito pessoas que estão alinhadas com esse valor, né? Com como eu me posiciono quando tem uma confusão na empresa. Eu falo, mas também funcionário é muito ruim, não sei o quê, acabou de chegar. Ou eu falo, opa, pera, eu acho que eu podia ter falado de uma outra forma, né? Será que eu fui clara, né? Será que eu fui clara? Será que eu ofendi? Podia ter pensado melhor, né? E aí eu sou muito grata, porque recentemente eu conheci a Carol, que trabalha na Reserva, ela é CEO da Reserva Mini, e ela tem uma empresa muito bacana que chama Nós, o Novo Eu. E ela deu uma palestra que eu assisti que para mim foi transformadora, onde ela falava sobre uma reorganização das empresas, né? É baseado no livro Reinventando Organizações. E aí é incrível você perceber o nível de consciência que cada empresa vai buscar. Então, desde a forma como você vai estruturar essa empresa, então se eu monto ela de forma hierárquica, né? Tudo passa sobre mim, que sou a dona da empresa, ou se eu fortaleço cada setor para ele ter a autonomia, para cada setor funcionar como um próprio empresário, como se aquele setor fosse uma mini empresa e tal. E aí, hoje parece um pouco utopia, muita gente vai dizer, isso é utópico. Não, isso é o futuro, né? Isso é a empresa que eu acredito. E hoje eu já valorizo um funcionário, por exemplo, que tem tempo de terapia, né? Porque uma pessoa que ela olha para dentro, ela tem um outro nível de consciência na hora de se encontrar comigo. Sim, né? ela tem clareza, né? Exatamente. Ela se autorresponsabiliza pelos atos. Então, hoje conta ponto no currículo ter terapia. Quantos funcionários você tem? São... Desafio. Então, vou contar uma coisa aqui que ainda tá... A gente não fez o anúncio oficial, mas a empresa está sofrendo essa transformação e justamente por essa mudança de cultura, eu tô indo sem ninguém para nova cozinha. Então, a gente está recontratando todo mundo. A única funcionária que ficou é do marketing, que é a querida Laila Campos, maravilhosa.
Então, ela ficou comigo, mas a gente está reestruturando todo mundo, porque eu realmente quero fazer um processo de ensinar, para além da receita, né, para além da parte técnica, ensinar essa cultura da empresa, desde a forma como a gente fala, a receber o pedido, a enviar o pedido, a perceber como é que o motoboy tá. Então, se o motoboy tá correndo, tá chovendo, né, falar assim, tá tudo bem, né? Vai com calma. Então, são pequenas coisas que constroem esse lugar de bem-estar, porque a saúde, ela mora na rotina. Ela não tá na dieta que você faz por 30 dias, ela não tá num alimento, super alimento que você come, ela tá no dia a dia, o dia a dia ser bom. E quando você começa a trabalhar numa empresa onde você tá desesperado, você tem coisa para entregar e tal, isso vai te custar. Ali na frente, essa conta vai chegar, né? Então, seja na doença, seja no estresse, enfim, em qualidade de vida que a gente perde mesmo. E aí a empresa está se reestruturando agora para isso. Então, eu te falei, né? A gente às vezes vem querendo contar um mega case de sucesso e tal, mas não, a empresa é muito pequenininha, né? A gente tem 1 ano e meio e a gente tá nesse momento de, cara, olha para tudo e vamos de novo. Então, assim, é um desafio porque a empresa tá em pleno funcionamento, então... A gente já tem os clientes, não pode deixar de atender, não pode, A gente se preparou com esse estoque para esses primeiros 15 dias de mudança, né? Já fiz aí entrevista com algumas pessoas, mas como as receitas foram criadas por mim e eu sei fazer, né, desde do pequeno pratinho ali até o processo final, eu tô muito feliz de ter essa oportunidade de olhar de novo, de rever o processo e de construir essa cultura, sabe? Uma cultura onde, de fato, eu não tô com carinho só pro meu cliente, assim, onde o meu colaborador se sente visto, acolhido, importante, né? Então, tá sendo bem legal. E onde que vai ser esse ponto de retirada? Já tem? Pode falar? Já, vai ser no Bom Pastor. Era um dos bairros que a gente mais atendia, que tem uma logística de distribuição ali pro Gramber, São Mateus, né? Estrela Sul, que são clientes já mais participativos, mas a gente está entregando até em Matias Barbosa. Do lado da minha casa, fica a dica. Delícia. E, Camila, me fala uma coisa, pra gente conhecer um pouco mais da sua personalidade. Tem algum livro que você usa como referência pra vida? Não precisa ser só pros negócios, não, sabe? Tá. Tem um livro maravilhoso como nutricionista que eu acho importante, que é o Comendo Feliz, que é de uma nutricionista maravilhosa, assim, que hoje eu sou feliz de falar que é a minha amiga, que é a Karine Durães. Então é incrível, né? Você criar comedores felizes, que é para além desse primeiro momento onde a gente tá ali super rígida, querendo acertar, né? É criar crianças que têm prazer de comer. Então isso é muito legal. Um outro livro que me marca muito é A Disciplina Positiva. Para mim foi muito impactante quando eu descobri, né, a disciplina positiva como um caminho de uma construção diferente para as crianças. Mas a grande sacada foi quando eu descobri que eu ia ter que aplicá-la em mim. Né? Quando eu falei, caramba, para eu oferecer isso para o meu filho, eu vou ter que estar muito bem nutrida. Eu vou ter que ter ido fazer xixi, por exemplo, antes dele entrar em casa, porque se eu pegar ele e começar todas as funções sem ter feito xixi, eu vou estar menos inteligente, né? Com menos habilidade emocional para lidar com uma crise, com uma birra, com qualquer coisa. Então, para mim, foi muito transformador. E o último que chegou agora, que eu nem terminei de ler, foi esse Reinventando Organizações. Que tem sido, assim, um quentinho no coração, sabe? Assim, antes o que me parecia utopia, falar, caraca, eu tô viajando demais, tô numa versão comunista, né? Eu vi que não, que isso é possível, que tem outras empresas fazendo, né? A Reserva Mini faz. E é diferente um pouco de... Sabe promessa de campanha de representante de turma? Vou colocar suco de uva no bebedouro. Eu achava que quando eu pensava nessa minha empresa, eu falava, caraca, eu tô viajando, né? E a gente viu algumas empresas e já empresas grandes fazerem esse movimento, por exemplo, Google, Facebook, mas para mim era algo mais profundo. Não era sobre ter uma sala de diversão, videogame liberado. Era, de fato, sobre você ser importante para mim. Não adianta você ter o videogame liberado, a cervejeira lá para sexta-feira.
né, a mesa de ping-pong, se você adoece as pessoas. Então, às vezes, pelo menos no que eu penso, né, é melhor você ter um ambiente que te satisfaça, que te faz trabalhar com prazer, do que você ter um item de adereço. Né? Eu acho que é mais profundo, igual você está falando. E eu tenho lido sobre que muitas empresas foram muito para esse caminho do transformar em bagunça, né? Tipo assim, a empresa e lazer. E elas estão voltando atrás e entendendo que, na verdade, precisa haver um equilíbrio. Você pode ter ali o lazer, mas é mais importante você se sentir bem ali do que você ter o equipamento de lazer, sabe? É porque é uma visão adolescente do processo. É o que eu falei, pra mim é muito falta de maturidade. Isso. Porque quando você tá na versão adulta, o que é importante pra você, de fato? É o dia que tem a apresentação na escola do teu filho, você conseguir sair do trabalho. Simples assim. E as pessoas têm que mentir no trabalho, elas têm que inventar uma dor de barriga, elas arranjam uma treta toda pra poder ir ver o filho na apresentação de Dia das Mães. Né? Ou então no dia do aniversário do filho, ou no seu aniversário. E aí foi um processo meu que eu falava, caramba, essa empresa gigantesca que pode dar isso em outro nível, eu ainda não sou. Mas como que eu construo isso desde o primeiro dia? Então foram perguntas que eu trouxe, por exemplo, para entrevista de emprego. O dia do seu aniversário é importante para você ou não? É porque tem gente que não é, né? Não. Tem gente que vai trabalhar e que a pessoa nem conta, mas tem gente que organizou o café da manhã e que já vai encontrar um monte de gente. Cara, esse funcionário é um funcionário que talvez... Será que não tem jeito de eu trocar ele? Talvez não tenha. Talvez eu fale, cara, hoje tem jeito? Ou é isso, não. Quanto que isso vai me custar? Qual é o impacto que tem? Dá pra fazer amanhã? Então vai lá, né? E outra pergunta que eu adorei também é qual o teu sonho mais plausível de ser realizado, que está mais próximo de ser realizado. E, por exemplo, eu tenho a minha fada madrinha, né, que é a pessoa que trabalha na minha casa, que sempre me ajuda com os meus filhos e tal. E o dela é tirar a carteira de motorista. E aí, quando eu fiz esse movimento, né, de entender o tanto que o outro é importante, eu falei, caraca, ela quer muito tirar a carteira de motorista. Ela tem 50 anos e ela quer tirar a carteira de motorista. E aí eu falei, isso é uma coisa que é importante pra mim a partir de agora. Então, realizar esse sonho, né, para além de ter dinheiro da carteira, né, toda a etapa e tal, eu falei, então eu vou incorporar isso como sendo uma coisa, uma meta que eu quero fazer. Então, como? Ainda não sei, né? Mas eu achei interessante ter isso, descobrir qual é um sonho. Enxergar isso, né? Enxergar. Porque aí, quando eu olho pra Silvana, eu tô vendo a carteira. Quando eu olho pra Carol, eu tô vendo, cara, ela quer viajar de avião, né? E cada um vai ter uma coisa, quero... Às vezes é isso, comprar uma bicicleta pro meu filho esse ano. E às vezes são coisas, né, que a gente, como empresário, tá pensando sonhos tão gigantes, que eu falo, cara, mas se a gente começar a realizar sonhos pequenininhos, será que a gente não vai chegar no gigante mais rápido, né? Ou com mais força, ou com mais pessoas felizes, né? Provavelmente a gente vai demorar mais para chegar lá. Com certeza. Mas a base, ela vai estar muito mais sólida, né? O caminho mais importante que a velocidade, né? Como dizem. E me fala, você tem algum filme de referência? Cara, ou o último filme que você viu, que você gostou, enfim. Cara, o último filme que eu vi chama O Soldado que Não Existiu. E ele fala sobre estratégia. Sem dar spoiler, é só sobre estratégia. E estratégia é algo que me encanta e que me intriga profundamente. Porque a vida inteira eu ouvi que eu não era da matemática e eu super assumi isso pra mim, sabe? Eu não mexo com números, eu não faço contabilidade. Nossa, eu só vou abrir uma empresa quando eu tiver um administrador como sócio, porque eu não entendo de contas, né? E aí, recentemente, num curso que eu fui fazer sobre empreendedorismo feminino, eu pude acessar essa crença totalmente limitante. Eu falei, cara, eu sempre fui boa em física. Física é matemática aplicada, né? A matemática é mais difícil. Talvez, tem gente que fala isso, né? Mas pra mim, eu tive bons professores de física também, né? Inclusive, era aquelas provas divertidas, assim, de tipo... Você quer jogar o seu estojo no professor que está passando no andar de baixo. Qual é o momento que você tem que soltar esse estojo, né? E aí era uma coisa que eu queria responder, eu queria acertar, né? O estojo na cabeça dele.
Não a questão, eu estou na cabeça do cara. E aí, quando eu olhei para isso, e depois, né, desse curso que eu fui fazer de empreendedorismo feminino, eu falei, caraca, que crença limitante. Não, eu quero dados, eu quero números. E aí eu voltei muito com, cara, eu quero que a gente consiga fazer o CRM, né? Que é justamente um software que cata mais dados, que registra mais dados. Por quê? Porque isso me traz uma excelência que é essa excelência que eu acredito. Então, se eu sei com que frequência o cliente pede, em que bairro que ele tá, eu falo, poxa, meu próximo ponto de venda vai ser ali. Então, a estratégia, ela me encanta nesse sentido, né? Mas eu preciso de ter esse olhar do desafio, de o que eu faço com esses números. E eu tinha esquecido que eu era boa nisso. Então, foi muito massa resgatar isso e voltei super, já querendo automatizar vários processos da empresa, né? Então, até pelo número reduzido de funcionários nesse momento, eu falei, cara, a automação vai me ajudar. E a gente está fazendo isso de uma maneira bem humana, assim, né? Apesar de ser mensagens automáticas, a gente está criando, de fato, uma forma de comunicação amigável, assertiva, que possa acolher esse cliente, mas que também seja com boa vontade. Tipo, eu quero resolver seu problema, sim, sabe? Sim. Mas eu acho que é esse o caminho, né? Às vezes a gente pensa em inovação, a gente pensa em coisas mirabolantes. Na verdade, são pequenas coisas, pequenos ajustes que você faz no seu processo, no seu dia a dia ali, que vai te trazer um resultado gigantesco lá na frente pela inovação, né? Isso aqui é inovação. Né? Total. E é engraçado que as pessoas falam assim, fulano é muito criativo, você é muito criativo e tal. Como se a criatividade fosse assim, eu escovo o dente de cabeça para baixo. Não. Tem coisas que a gente vai fazer no automático, né? Que o cérebro não gasta energia para isso. Mas tem outras que a gente vai ter que repensar, né? E aí eu acho que a maternidade é esse estalo, porque a gente começa a olhar para várias coisas que eu não quero mais fazer o automático. Que eu quero ter a minha oportunidade de fazer do meu jeito. E aí vão vindo estalos de... Tá, é assim, mas agora não vai ser, né? Era assim, mas agora não é mais. E é engraçado que quando eu dou curso para as avós, algumas se sentem quase ofendidas, de tipo, mas quando você era pequenininha, eu te dava assim, agora não pode suco, não pode biscoito maisena, né? Algumas se sentem, assim, realmente ofendidas. E aí, quando eu falo para elas, por exemplo, falo, olha, antes você mandava carta. Antes você tinha que ligar para a central de telefone e ela te ligava para tal pessoa. E agora, você não usa o WhatsApp? Então, teve uma evolução da ciência. Em todos os campos da vida. Que traz conforto. E aí é muito sobre isso. Mas aí, de novo, entra a autorresponsabilidade, né? Onde é que eu me ofendi? Por que eu me ofendi? Né? Então, é um trabalho que a gente faz com muito carinho, muito respeito pelas avós, de honrar que o que elas fizeram antes foi suficiente. Foi importante pra gente chegar até aqui. Eu só tô aqui graças a tudo que a minha mãe fez, aos erros e acertos. E agora daqui eu posso seguir com essa força para fazer melhor. E eu espero que o meu filho faça melhor, né? Então, hoje pra mim, mais do que mundo eu vou deixar para os meus filhos, é que filhos eu vou deixar pro mundo, né? Isso é muito legal. Porque eu acho que a humanidade veio numa decrescente de consciência, assim, sabe? E aí agora eu tenho percebido que os pais, pelo menos da nossa geração, assim, têm tentado colocar essa consciência de volta nas crianças para lá na frente ter um mundo diferente do que a gente vive hoje, né? Total. Eu penso muito nisso. Historicamente, a gente vive esse movimento de pêndulo, né? De melhora muito, e aí você tá num tipo de poder e depois desanda e você vai pro outro lado, né? Então, acho que quando a gente vai buscando esse caminho do meio, ele é um caminho mais centrado, né? E aí tem todo o processo de seu ensino emoções, né? Carol falou um pouco disso, é o trabalho da Box, né? Eu tive a oportunidade de assinar uma das caixas da Box Cambalhota é minha. E é muito legal quando a gente percebe isso, né? Que pra eu olhar para o meu filho, opa, eu vou ter que olhar para mim. Então, se eu tô ensinando ele sobre as emoções, qual é a emoção que eu tô sentindo quando ele tá tendo uma crise, né? E aí a gente começa a aprender o que talvez não tenha sido colocado
como tão importante. Então, eu sinto que tem, sim, um movimento de voltar para a essência, né? E é aí onde eu me sinto encorajada a fazer um projeto tão audacioso como construção de empresa. Com certeza. E vai ser muito sucesso, eu tenho certeza. O produto é uma delícia, gente. Ó, experimentei aqui. Não dá pra ficar comendo. Porque senão a gente não vai conversar. E vai agarrando no dente. Você tem um empreendedor que você admira? Ou empreendedora? Cara, eu tenho. Tenho, assim, você falou... Eu tenho algumas mulheres, tá? Vieram mulheres na minha cabeça. Primeira que me veio é uma amiga querida daqui de Juiz de Fora, a Marcela da Babalux, Marcela Feletti. E ela e o marido, eles... Cara... Começou lá em casa, assim, sabe? Aquela coisa de tipo, vou vender roupa e tal. E aí a gente fez um jantar e a Marcela tem muito bom gosto. Então, ela levou as coisas e acabou tudo em um segundo. Hoje eu tô toda de Babalu. E outra mulher que eu admiro muito é a Valéria Serrão. Ela tem a Beginners, é uma escola de inglês também daqui de Juiz de Fora. E ela foi a primeira pessoa que me trouxe a noção de que era possível ter muito dinheiro. Ela é amiga dos meus pais, né, há muito tempo, e eu vi ela ser a mulher que consegue dinheiro, sabe? Assim, isso não estava no meu imaginário de tipo ser uma mulher que é dona de uma empresa e que é ela que toma todas as decisões. Então, para mim foi muito massa ver isso. E a Valéria está num processo de transformação pessoal também desde a chegada do filho, né? Ela tem um filho que veio do coração e que ela se preparou muito para se tornar mãe. Então, para mim também foi muito massa. E a terceira que eu vou falar é a minha mentora hoje, que é a Isa Moreira, né? Eu conheci ela online, comprei os produtos dela e me apaixonei, e aí entrei na mentoria dela. Então, é justamente para me preparar para essa nova etapa da NutriKids, que é o NK School, onde a gente vai trazer esses produtos na versão digital, e ela domina esse setor. Então é muito legal e para mim é muito massa poder estar num ambiente de pessoas de sucesso, não só nesse sentido de conquistas financeiras, né? Mas muito de ver mulheres realizadas no que fazem, mulheres equilibrando família, trabalho, né? De uma maneira assim a buscar estarem em contato com a sua verdade. Então, para mim, ter essas pessoas pertinhas é muito incrível. Dizem que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, né? Eu falo isso muito aqui, porque é verdade, né? A gente vai absorvendo um pouquinho de cada um, né? Em volta, né? Sim. É um ambiente, né, Carol? Acho que quando você está num ambiente onde as pessoas culpabilizam tudo em volta, você tende a dizer isso. Realmente, foi a eleição, foi, né, o momento da... Tá tenso, mas para além disso, qual é a sua parcela de contribuição para estar nessa situação? Ou o que você está fazendo de diferente? E no fim do dia, o que vai mudar, né? Na prática, né? Total. E você gosta de esportes? Eu adoro esportes, adoro, assim. Eu achei que eu ia ser atleta real, né? Jogar fora e tal. Eu gostava muito, fui goleira de handball. Mas infelizmente fisicamente foi impossível. Eu tive 2 lesões graves e aí eu operei os 2 joelhos, tipo, com 17 anos de idade, deu pra mim. Mas hoje eu gosto muito de futebol americano. E então fala um atleta que você admira, assim. Cara, eu vou falar meu amigo Laranjinha, que jogava handball comigo e hoje tá jogando fora, que também é um querido, assim, batalhador total. Trouxe muito foco para fazer algo que parecia inalcançável. Hoje joga na Seleção Brasileira de Handball. Cara incrível. Legal. E pra gente finalizar, um conselho que você daria? Ou pra Camila lá atrás, ou pra alguém que resolveu virar audacioso e vai começar um negócio agora? Tem uma frase que tá vindo muito do meu processo de meditação. A gente medita junto todo dia. Na verdade, foi assim que a gente se conectou, né, Carol? Foi através da meditação. Nem sei quem foi que juntou a gente, Ana talvez Clara. a Ana. E uma começou a se marcar, né, no processo de meditação, e eu adorei porque me ajudou a iniciar, né, que era aquilo de, tipo, quando alguém te marca, você fala, cara, eu tenho que meditar. E aí isso foi entrando na minha rotina. E eu fiz uma meditação que foi uma meditação muito profunda, eu já fiz ela 3 vezes, são 21 dias seguidos de meditação sobre abundância. Deepak Chopra.
O próprio. E tem uma frase que me marca muito, que é o eu sou. Eu sou. Né? Então, acho que o meu conselho seria isso, que você possa se conectar com o que você é e simplesmente ser desse lugar onde eu sou. Que isso, hein? Finalizamos bem. Camila, muito obrigada pela sua presença aqui. Desejo muito sucesso. Tenho certeza que essa nova fase da NutriKids vai ser ainda mais incrível, mais potente. E é isso, estamos juntas e vamos seguindo nessa vida de empreendedora louca. Obrigada, Carol, muito obrigada, assim, pra mim é uma alegria. Quando você me chamou, eu falei, caraca, mas será que a gente já tá pronta? E poder ter vindo, né, e ter esse bate-papo delicioso, pra mim foi muito especial, poder contar essa versão que é uma empresa que ainda vai ser uma empresa de sucesso, mas que hoje, no lugar onde a gente tá, a gente já comemora as nossas vitórias e eu abri aqui para vocês um pouco, né, desse desafio. Espero poder encorajar outras mulheres a também irem atrás dos seus sonhos. Obrigada. É isso aí. Galera, lembra de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. E segue a Camila também, segue a NutriKids, pede o papá, a comida, eu falo papá lá em casa, pede a comida das crianças. Até a próxima, valeu.